as 4 leis espirituais. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam nosso relacionamento com Deus. Primeira lei: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. No 4º livro do Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala desse grande amor que Deus tem para com você. Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama você e Deus tem um plano maravilhoso em sua vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B, Cristo afirma: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, isto é, uma vida abundante, uma vida cheia de alegria e com grandes propósitos. Esse é o plano maravilhoso que Deus tem para você. Porque a maioria das pessoas não estão experimentando essa vida abundante. A segunda lei responde: as pessoas são pecadoras e estão separadas de Deus, por isso não podem conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para suas vidas. Sobre o pecado na vida das pessoas, em Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. As pessoas estão afastadas da glória de Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da nossa desobediência e rebeldia, cada pessoa escolheu seguir o seu próprio caminho. Com isto, seu relacionamento com Deus desfez-se. Este estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O pecado separa a pessoa de Deus, conforme nós vemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: Pois o salário do pecado é a morte, que é a separação espiritual de Deus. Deus é santo e nós pecadores. Um grande abismo, chamado pecado, nos separa de Deus. As pessoas estão continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços, como vida reta, boas obras, religião, filosofias, etc. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação, que foi quando Jesus Cristo morreu em o nosso lugar. A terceira lei mostra que Jesus Cristo é a única solução de Deus para nós pecadores. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em o nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme relata as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 pessoas. Vemos esse relato lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 ao 6. Com isto, Jesus Cristo abriu o único caminho que dá acesso a Deus. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em o nosso lugar, pagando o alto preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente só conhecer essas 3 leis. A 4ª lei diz que precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo conforme João, capítulo 1, versículo 12, que diz: Contudo, aos que o receberam,
Aos que creram em o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Recebemos a Cristo pela fé, conforme Efésios capítulo 2, versos de 8 e 9. Diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Cristo afirma: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Receber a Cristo implica arrependimento, significa deixar de confiar em nossa própria capacidade para nos salvar, crendo que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados ou ter uma experiência emocional. Recebemos a Cristo pela fé, através de uma decisão pessoal. Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus. Deus conhece seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu Te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Se você fez esta oração convidando a Jesus Cristo para entrar em sua vida e quer compreender mais sobre essa nova vida, entre em contato conosco.